Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde à turma do fundão. Hoje, por que que eu resolvi usar um pronome neutro? Para criar mesmo confusão, porque hoje eu quero falar sobre o que a neurociência aplicada à educação tem para oferecer contra o preconceito. E aí, eu estou querendo falar de preconceito de uma forma bem aberta, bem genérica, porque se você for olhar em algum momento da sua vida, você vai ser vítima de preconceito. Ah, não, Carla, porque eu sou heterossexual, sou branca, sou. Calma, viu, querido? Por quê, querida? Porque todo mundo, em algum momento, seja por etarismo, seja porque é jovem demais, seja porque é magro demais, porque é gordo demais, por alguma razão, você não vai estar totalmente encaixado naquilo que chama-se a cama de Procusto, que é uma figura da filosofia que muita gente aqui sabe, que tem a ver com a ideia de você ter que caber certinho naquele espaço, daquele jeito, que se espera de você em relação à sociedade. Nós aqui tivemos já no ano passado muitas ações em relação ao preconceito racial. Eu hoje, inclusive, vim com a camiseta, né, Diga Sim à Igualdade Racial, uma coisa muito importante que a gente trabalhe essas questões relacionadas a racismo, mas, obviamente, que preconceito é uma coisa muito maior do que isso, porque a gente tem preconceito com como as pessoas falam, como elas se vestem, como elas gesticulam, né, como elas dançam, porque tem que estar tudo ali dentro de um parâmetro que eu acho que é o adequado, que eu acho que é o normal. Então, o principal incremento que nós, como educadores, podemos fazer em termos de sociedade para combater o preconceito é justamente trabalhar a ideia do diferente. E aí a neurociência tem um trunfo interessante para a gente, porque mesmo a gente assim, né, visto de fora, parecer que realmente o que nos diferencia são nossas características ou estéticas, ou socioeconômicas, ou, hã, né, raciais, ou de identidade de gênero, ou de orientação sexual, ou etarismo, né, idade, geração, tudo coisa que você olha, parece que dá para ver, né. E também várias das questões ligadas ao capacitismo, né, que você olha uma pessoa que está numa cadeira de roda, uma pessoa que, eh, não tem uma visão perfeita, né, pode desde o fato de ser cega até ter uma visão limitada. Tudo isso são coisas que você bateu o olho, até você consegue reconhecer que existe aquela característica no indivíduo. Mas olha que interessante. A principal diferença que todos nós temos e que, quem sabe, seja a mais pragmática de todas, é aquela que é produzida pelo funcionamento do nosso cérebro. Curioso, né, a gente pensar isso, porque parece que cérebro é tudo igual, né? Tá ali dentro da cabeça, aquela massa melequenta, cheia de curvinha, esquisitinha, né? Mas que é igual para todo mundo. Se você olhar, né, um banco de cérebros, você vai ver lá um monte de cérebro, e tal, parece que tudo é igual. Mas está ali a maior das nossas diferenças. Por quê? Porque é justamente no cérebro que as nossas experiências, as coisas que nos acontecem, a nossa genética, a nossa história de vida, a relação afetiva que tivemos com o nosso entorno, as circunstâncias traumáticas, os assédios vividos, os sucessos, a autoestima, o carinho, o nosso entorno, tudo que nós experienciamos e tudo que nós temos porque nascemos com a genética que temos e na família que nascemos e com as condições que nascemos, está impresso no nosso cérebro através dos nossos circuitos neuronais. E por causa disso, nós vamos ter comportamentos diferentes, nós vamos ter opiniões diferentes, nós vamos ter escolhas diferentes, nós vamos ter comportamentos diferentes, jeitos de falar, línguas inteiras diferentes por culturas diferentes. E aí é que pode se manifestar a principal, potência do ser humano, é justamente no diferente. Então, tratar da questão das diferenças, da diversidade, a partir desta perspectiva da neurociência, trazer esta ideia para o seu aluno de que mesmo que por fora aquele indivíduo, aquela menina, aquela pessoa pareça muito
muito adequada para um determinado padrão ou completamente inadequada para um determinado padrão, não está ali no que aparenta, naquilo que dá para ser observado, a principal característica daquele indivíduo. E a educação pode explorar justamente essas diferenças que são constitutivas, que estão associadas a como nós fomos aprendendo e vivendo as nossas experiências como um recurso da sociedade. Não começa a falar de preconceito trazendo aquilo que é controverso e que culturalmente as pessoas têm dificuldade de discutir. Não começa debatendo se existe racismo, racismo reverso. Isso é uma história que deve aparecer quase que naturalmente daquilo que de fato importa discutir, que é a diferença que cada um de nós tem e que precisa ser respeitada. Não existe espaço melhor para que a gente construa essa ideia de que justamente porque temos cérebros que são originários e que são formados pelas experiências e, obviamente, por toda a herança genética e por toda a herança evolutiva que nós carregamos, e que por isso mesmo seremos absolutamente únicos, e a gente bate no peito para falar sobre isso, sobre como somos indivíduos únicos, próprios. Esse é o tema, é o começo da história que vai nos levar a compreender a diferença como uma condição inerente da nossa espécie. Assim como a gente vai ver isso também, mas reparem, quando você vai para os animais, mesmo que você tenha ali algumas diferenças de temperamento, cães são cães, e como a gente faz seleção natural de raça, a gente vai acabar agravando algumas diferenças entre esses animais. Mas se você for na natureza e pegar, por exemplo, um grupo de elefantes, eles têm uma condição social que diferencia alguns comportamentos, mas em geral o instinto deles é muito parecido, as experiências que eles vivem são muito semelhantes, o ambiente em que eles compartilham é muito igual. E por isso, né, em geral, uma mãe elefoa vai ter um comportamento mais ou menos do mesmo jeito com os seus filhotes. Nós não vamos ter diferenças culturais, nós não vamos ter diferenças sociais, nós não vamos ter todo esse imprint. E no caso do cérebro humano, porque tem cultura, porque tem linguagem, porque tem vida social, as diferenças existem até mesmo para irmãos de um mesmo casal, de uma mesma família. Então, esse é o melhor modo de você apresentar as diferenças e discutir as diferenças. E começar a perguntar para as pessoas, e aí isso pode ser na mais tenra idade, se elas se sentem diferentes e se sentem discriminadas, se sentem em algum momento constrangidas, machucadas, magoadas por conta de serem diferentes. E é aí que começa a empatia para compreender o preconceito que algumas pessoas sofrem e por que então nós devemos combater o preconceito. E é aí essa criança, esse jovem, que conseguiu primeiro construir a ideia de que ele é diferente, porque ele é um indivíduo único, e que essas diferenças que ele tem poderão fazer dele vítima de preconceito, colocando primeiro, antes de mais nada, cada um de nós como um potente, né, indivíduo vítima de preconceito, como eu fui em muitos momentos da minha vida, imagino que você que está aqui me ouvindo também, dificilmente alguém se livrou completamente de qualquer forma de preconceito. É a partir desse ponto, do preconceito que me toca, do preconceito que eu sofro, ou do preconceito que eu já vi alguém que eu amo muito sofrer, que a gente pode começar a discutir por que a gente precisa combater o preconceito socialmente. Não porque a gente quer defender alguém, ou porque a gente vai vitimizar alguém e a gente, como superprotetor, vai protegê-lo. Isso tem acontecido muito na questão racial. Isso me incomoda, e às vezes até eu mesma, porque acabo discutindo muito esses temas raciais, por ser uma das causas que eu considero mais importantes da nossa sociedade, e acabo sendo colocada nesse lugar, sabe, de a branca boazinha que está cuidando das pessoas, ou das diferenças, ou do que quer que seja, raciais. Eu não quero nunca estar nesse lugar, até porque esse lugar é um lugar que não ajuda a gente em nada. Mas a luta que eu compro, a briga que eu compro, não é porque eu quero ser a boazinha, é porque eu definitivamente não quero que as pessoas sintam aquilo que eu senti, não sintam a dor que eu senti. E essa semana passada mesmo,
a técnica em edificações que está cuidando da reforma que eu estou fazendo, né, para construir o espaço que a gente quer ter, né, de educação, de imersão, de formação de pessoas, é uma mulher negra. E ela estava comigo na loja de material de construção. E nós estávamos mexendo em algumas coisas ali, de materiais e tudo mais, e estava tudo certo. Eu ali com ela mexendo nas coisas e tal. Daí eu fui para um outro lugar da loja. Quando eu voltei, eu reparei no olhar do segurança da loja sobre ela que estava mexendo nas coisas. Esse tipo de coisa me lembra quando eu sofria preconceito e discriminação por conta das minhas questões de expressão de gênero. E isso me leva sempre para o lugar de de ter vontade de falar sobre isso. E você, educador, que me acompanha aqui na Turma do Fundão, comete um erro crasso em querer discutir o preconceito partindo dele, do preconceito. Porque o que realmente constrói o nosso cérebro social e faz com que a gente tenha interesse genuíno em modificar a vida dos outros é quando a gente já sofreu uma dor semelhante. É uma imagem muito bonita, que é a imagem de Chiron, o curador ferido. É justamente porque ele tem uma ferida que não fecha, porque ele tem uma dor que é insuportável, que ele cuida e trata da dor dos outros. Então, a melhor forma da gente combater o preconceito é se dando conta daquilo que em nós faz com que outras pessoas torçam o nariz para a gente e nos tratem com preconceito, fazendo com que a gente tenha menos oportunidades que a gente deveria ter simplesmente por existirmos em sociedade. Então é isso, professor. Coloque isso na sua luta deste ano. Nós estamos às vésperas, né, de pegar firme, passar o carnaval e viver um ano de 24 pungente, com 366 dias, com um dia extra, para a gente, todos os dias, se lembrar que somos diferentes e precisamos ser respeitados como tais. E, por isso, precisamos fazer com que a nossa educação seja uma educação que combate o preconceito desde pequenininho. É isso, eu sei. Não tem nada de trivial nisso, a discussão é ampla, mas se fosse trivial, não ia estar aqui. E aí você não ia estar aqui também nesse momento para poder deixar seu like, compartilhar com quem você acha que pode se aproveitar dessa discussão, ampliar essa discussão, comentar. Deixe seu comentário. Estou errada? Acha que não é por aí? Pode escrever aqui, eu vou adorar conhecer, né, a opinião contrária e poder debatê-la com você, porque em educação a gente precisa fazer isso, cada vez mais ampliar a discussão. E não deixe de prestigiar os nossos apoiadores aqui, a Coplane Filmes, que me apoia na produção desses vídeos, a Glória Hair, que me prepara, me ajuda nisso, e a equipe toda, a Valu, a Karina, todo mundo que me ajuda aqui, o João. Se eu fosse tentar falar em todo cada um deles, eu ia acabar esquecendo de alguém. Então é isso, a equipe grande, então você me ajuda aí dando sua curtida, seu compartilhamento para a gente aumentar o número de inscrições e sustentar esse canal, que cada dia tem mais conteúdo, mais materiais, e eu te convido para estar aqui comigo no próximo. Até lá!